Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nesse lugar, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Samuel pela confiança do púlpito, agradecer ao pastor Abisaí pelo convite, um grande amigo de ministério, e louvar a Deus pela vida dessa igreja. Nós acompanhamos pela internet, faz um bom tempo que eu não venho aqui, saudades, e quanto essa igreja tem crescido, não só numericamente, mas também a relevância na nossa sociedade. Minha oração é que Deus continue alargando as portas dessa casa e que vidas sejam transformadas e encontrem Jesus no poder que há no Evangelho por meio da sua palavra. Deus continue abençoando a banda Átrios, que vocês continuem sendo instrumento nas mãos do Senhor para a glória de Deus. Amém. Trago um abraço carinhoso da Igreja Batista do Cordeiro. Nós ficamos ali na Avenida Nossa Senhora da Saúde, ao lado da exposição de animais. Completamos ano passado 120 anos para a glória de Deus. E eu quero agradecer ao pastor Abisaí e também ao pastor Samuel pela permuta. A gente fez uma permuta aí, o pastor Abisaí. Eu vim hoje para cá e final de semana ele vai estar no nosso acampamento. Nós estaremos lá e a gente fez uma permuta. Eu saí ganhando, porque ele vai pregar 2 dias, né? São 4 mensagens, eu só vim um dia, então está tudo certo, mas eu vou ficar devendo para ele. Mas nós louvamos a Deus. Eu sei que não é fácil liberar o pastor, o ministro de música da igreja, mas tenho certeza que ele vai mais uma vez nos abençoar, como já aconteceu de outras vezes. Meus queridos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. A partir do verso 18. Nós vamos ler o verso 18 até o verso 30, esses 2 versículos para a nossa meditação, os 3 versículos. Marcos, capítulo 12, verso 28 ao verso 30, eu estarei lendo na NAA, palavra do Senhor. E diz assim: chegando um dos escribas que ouvia a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Vamos orar? Deus amado, aqui está a tua palavra, e eu preciso muito da ajuda do teu Espírito Santo na instrumentalidade da mesma. Que apesar do pregador, o Senhor fale a cada coração, e que vidas sejam transformadas pelo poder que há em Jesus de Nazaré. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deixe sua Bíblia aberta, meus irmãos, para que possamos assim meditar. Você consegue se lembrar do início da sua caminhada com Jesus? Você consegue se lembrar no dia que você foi alcançado pela graça de Deus, quando o Senhor, pela sua bondade, lhe chamou para ser um discípulo dele? Pela fé, a gente respondeu a esse chamado, a gente começou a ir para a igreja, nós começamos a investir em missões, nós começamos a orar mais, a ler mais a Bíblia. Não sei se era a sua época, mas na minha época eu me converti no dia 14 de novembro de 2000, e eu não queria estar em outro lugar, a não ser na igreja. Nós éramos conhecidos como ratos de igreja. A igreja estava aberta e a gente estava lá. Não perdíamos nenhum culto de oração. Se tivesse uma viagem missionária, a gente era o primeiro a se inscrever. Se o pastor falasse que ia ter evangelismo, a gente estava lá, a gente gostava de participar. Não tinha competição com o hambúrguer, com a Coca-Cola, porque o nosso recurso era totalmente voltado para a obra do Senhor. Afinal de contas, a gente não gastava o dinheiro na hamburgueria, mas a gente ia para a casa do pastor, porque ele nos abençoava. Louvado seja Deus. Fica aqui a dica. Naqueles primeiros dias, tudo parecia diferente. A gente amava mais estar na presença de Deus. Eu não estou dizendo que você não goste de estar na presença do Senhor, mas a gente fazia muito mais. A gente orava mais, a gente lia mais a Bíblia, a gente estava mais disposto a estar junto com o outro. Não tinha outra coisa que roubasse o nosso tempo, nada competia com a gente. Mas, com o passar do tempo, outros compromissos começaram a chegar na minha vida e na sua vida. A faculdade, a família, o emprego, os filhos. Não que isso seja ruim, mas é porque essas coisas começaram a ocupar demais o nosso coração. Essas coisas começaram a ocupar o nosso tempo, e a gente começou a se desgastar demais, a gente começou a se entregar demais. Parece que orar já não é mais aquele jeito que a gente costumava de orar.
A gente já ora muito rápido. C.S. Lewis vai dizer que a gente ora mal e ora rápido demais. E Jesus mesmo disse: vocês não recebem porque vocês não oram. E quando oram, vocês oram apenas para o seu bel prazer. A gente já não está lendo mais tanto a Bíblia, afinal de contas, agora tem no aplicativo do celular, tem aplicativo até que lê a Bíblia para a gente mesmo. E às vezes chega alguém para dizer: pastor, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. E eu digo para você: quer ouvir a voz de Deus? Leia a sua Bíblia e leia em voz alta. Você vai ouvir a voz do Senhor constantemente. Percebemos, meus amados, que com o tempo, uma frase começou a tomar conta do nosso coração. Depois eu faço, outra pessoa pode fazer por mim. O pastor começa a desafiar a gente para alguma coisa na igreja, uma viagem missionária, um evangelismo. Ah, pastor, hoje não vai dar não, porque eu tenho que estudar para o simulado, amanhã eu tenho prova. Esse final de semana está sendo tão atribulado para mim, eu tenho que estudar, porque final de semana ou segunda-feira eu tenho prova. E a gente esquece o que Tiago vai dizer no capítulo 2, a partir do verso 15, que a vida é como uma neblina. E nós não sabemos o que vai nos acontecer, e deveríamos dizer: se Deus quiser. O fato é que, com o tempo, outras coisas começaram a tomar conta da nossa rotina. Perceba que o maior perigo, meus amados, não é simplesmente deixar de realizar algumas atividades espirituais. Esse não é o perigo. O maior perigo é quando o nosso coração deixa de amar a Deus como antes. Esse é o nosso maior perigo. E antes que alguém se afaste da comunhão da igreja, normalmente o seu coração já se afastou da comunhão com Deus. E eu queria trazer para a nossa ilustração e introdução nisso. O ministério de Jesus é um ministério que começa dentro dos seus altos e baixos. Não que ele não fosse alto e grandioso. Jesus está corroborando aqui com o escriba. Um escriba era um mestre da lei, um homem que tinha o dever de preservar a lei, e quando as pessoas tivessem qualquer tipo de dúvida, recorriam ao escriba. O escriba pergunta a Jesus: qual é o maior mandamento? Recorde e lembre-se, existiam 10 mandamentos, mas existiam mais de 600 leis. O livro de Levítico diz isso. E eles queriam resumir: qual é o maior mandamento? Então Jesus diz: olha, vocês devem ouvir ao Senhor, amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Eu não quero entrar no segundo e maior mandamento, mas só nesse ponto. Entenda, meus amados, a expectativa era que Jesus escolhesse um só. É por isso que nessa noite eu não quero falar apenas sobre um mandamento, mas eu quero convidar você a novamente a ouvir a voz de Deus e a examinar o seu coração. Meu desejo é que você possa parar com a sua agonia, com a sua ansiedade, porque talvez você esteja aqui em corpo, mas a sua mente, o seu coração esteja em outra coisa, esteja em qualquer outra situação. Talvez foi algo que você deixou ontem engavetado no seu trabalho, na faculdade, em casa, e você disse: segunda-feira eu vou resolver. E talvez você já tenha recebido algum WhatsApp aí, você está doido para ver quem foi que mandou essa mensagem, alguma notificação que chegou de repente para você, e faz com que o seu coração esteja dizendo para quem realmente você vive. Ou vivemos para Deus ou vivemos para outra coisa. O que esse texto quer nos ensinar? Esse texto quer nos ensinar se só viveremos verdadeiramente para Deus quando ouvimos a sua voz, reconhecemos somente que Ele é o Senhor e nos entregamos completamente para Ele. Repito, nós só vamos viver verdadeiramente para Deus quando vivermos, ouvirmos a sua voz, reconhecermos quem Ele é e nos entregarmos totalmente para Ele. Como? Com a sua Bíblia aberta, acompanham comigo. Primeira coisa que nós entendemos nesse texto, versículo 29. Só quem vive para Deus é aquele que ouve a sua voz. Verso 29, o texto diz: chegando um dos escribas que ouvia a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: escute, ó Israel. Entenda que ouvir na Bíblia não é apenas parar para escutar alguma coisa, mas ouvir na Bíblia significa obediência. Foi algo muito interessante quando Deus está falando por meio de Moisés, uma nova geração, lá em Deuteronômio, está pronta a peregrinar pelo deserto, e ele pede para que o povo ouvisse a voz de Deus, e não se esquecesse dos mandamentos. Por isso que repetidamente, Moisés diz: lembrem-se, não se esqueçam. E não é um sentido de amnésia, não é isso. Mas é justamente quando nós deixamos de praticar ou voltar a praticar os velhos hábitos. Às vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente vai parando disso. A gente para de ouvir, a gente para de crer, a gente para de obedecer. No Antigo Testamento sempre tinha algo ligado à obediência.
Já percebeu que hoje nós estamos cercados por muitas vozes? Nunca se viveu um tempo de tanta informação, nunca chegou tanto conteúdo na nossa vida, nunca chegou tanta opinião, mas talvez nunca tenha sido tão difícil ouvir a voz de Deus. Basta alguém ter um celular, uma conta em alguma rede social e começa a falar o que bem entender. Há tempos atrás nós tínhamos os blogueiros, hoje são chamados de influenciadores digitais. E certo, é claro, existe gente boa, muita gente boa. Existem pastor como o pastor Abisaí, pastor Samuel, que colocam maravilhosos conteúdos na internet e edificam a nossa vida. Mas existe muita gente ruim. John Stott vai dizer que da mesma forma que Jesus tem seus missionários, Satanás também tem os seus, que se levantam todos os dias para me afastar e tentar lhe afastar da presença de Deus. São muitos atrativos que chegam diante dos meus olhos. Existe muita gente interessante na internet, mas existe muita gente querendo moldar o meu coração, ensinar como e a quem você deve viver. A pergunta que eu trago para o seu coração é: quem tem moldado o seu coração? Quem é que tem conduzido a sua vida? Instagram, TikTok, os amigos, a cultura ou a palavra de Deus? Romanos capítulo 10, verso 7 nos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei qual foi a última vez que você parou, em meio à sua correria, para ouvir a voz de Deus. Já reparou que a gente vai acordar, quando a gente acorda, eu não sei se acontece com você, mas já me peguei assim. A primeira coisa, pegando o celular. E a gente começa a ver qual é a treta que está rolando no grupo da igreja, quem foi que deixou de falar alguma coisa. E se alguma coisa não foi resolvida na noite anterior, a gente quer saber o que aconteceu. Lembre-se, meus amados, João capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não sei se você já teve o prazer de ver um pastor de ovelha de verdade. Não que a gente seja de mentira, não é isso. Mas não sei se você já viu um pastor pastoreando ovelha mesmo. Ovelha é um bicho interessante. Não a você, mas o bicho mesmo. Ele não consegue enxergar 1 metro à sua frente, mas ele tem uma boa audição. É por isso que Jesus traz esse comparativo: as minhas ovelhas ouvem a sua voz. Eu acredito que constantemente, não só aqui na igreja, não só no momento da pregação, não só diante dos louvores, mas o tempo todo o Senhor quer falar com você. O Senhor tem uma palavra para a sua vida, mas infelizmente a minha correria, a sua correria nos impede. Eu peço a você, em nome de Jesus, que não endureça o seu coração, não tape os ouvidos do seu coração, não permita que o diabo tire do seu coração a palavra de Deus, não abafe a voz do Senhor na sua vida. Se você estiver ouvindo a voz do Senhor, repita o que o jovem Samuel diz lá na 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Fala, que o teu servo ouve. Uma certa vez eu pastoreava uma igreja lá no interior, em São Vicente Ferre, chamada Terra da Banana. E você deve recordar e lembrar, se você já foi à cidade de interior, quem já morou no interior, que as casas elas são, às vezes, muito grandes. E nem todas as casas têm banheiro, tem suíte. Então, a pessoa dorme no primeiro quarto, tem um corredor gigantesco, o banheiro fica lá nos fundos. E uma irmã chegou para mim, veio falar comigo, ela disse: pastor, eu estou preocupado, eu estou aperreado. Eu disse: que foi, minha irmã? Pastor, me acordei e quis ir no banheiro. E aí eu peguei o celular e liguei a lanterna, só que, pastor, quando eu passei o celular assim, a luz, a lanterna do celular, lá na cozinha passou um vulto. E ela disse: e aí, pastor, o que é que o senhor acha? Ela disse: misericórdia, minha irmã. Aí eu disse: minha irmã, veja bem, pode ser duas coisas. Pode ter sido Satanás. Porque Satanás não está preso, ele está derrotado, meu irmão. Então entenda isso. E tem muita gente dizendo: está repreendido, está amarrado. Não está, ele está solto. Jó capítulo 1 e capítulo 2 diz muito bem isso. Ele estava pela terra perambular. E ele está aí, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Mas também pode ter sido Jesus. Jesus às vezes quer chamar a nossa atenção para falar conosco. E ela disse: pastor, o que é que eu faço? Olha, irmã, se foi Satanás, repreenda esse negócio em nome de Jesus. Nem vá, volte. Se ajoelhe no seu quarto secreto, se dobre o joelho lá, clame em nome de Jesus. Mas se for Jesus, meu irmão, pode ficar certo que ele vai voltar. Porque às vezes Jesus se personifica de como ele quer. E da forma que ele quer falar conosco. Eu não sei quais foram as vezes que Jesus lhe chamou para falar com você. Eu não sei qual foi a última vez que você se dobrou verdadeiramente, rasgou seu coração na presença de Deus.
Eu não sei qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor. Não sei qual foi a última vez que você, ao ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo falou com você. Gastamos muitas horas, muito tempo nas redes sociais. E temos perdido muito tempo sem ouvir mais a voz do Senhor. Para quem você está vivendo? Para qual meio, ou qual comunicação, ou para quem é que está moldando o seu coração? Eu espero que você esteja ouvindo a voz de Deus. Eu espero que você volte a ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos: quem vive para Deus reconhece que somente Ele é o Senhor. Versículo 29, na parte B, o texto diz: escute, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Interessante que Jesus não começa dizendo ame, Ele começa dizendo existe apenas um Deus. Entenda, meus amados, que o amor cristão, ele é gradativo e ele acontece de forma de revelação. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais nós lemos a palavra, mais o Senhor vai falando conosco. Quanto mais a gente busca o Senhor, mais Ele se apresenta para mim e se apresenta para você. Nós o amamos porque Ele é o nosso único Senhor. Sou casado com Polly há 18 anos, estamos juntos há 21, em nome de Jesus, eu acertei. E nós temos um filho de 9 anos, Pedro Lucas. Nosso filho, ele é atípico, ele tem TEA com TDAH. E eu tenho uma investigação de TDAH. Eu cheguei até o pastor Abisael e disse, tira aquele copo dali, porque eu sou um pouco desastrado, eu gosto de andar muito. E às vezes, talvez, eu possa esbarrar aqui e cair. Então, se acontecer, me perdoe em nome de Jesus. Interessante que quando nós recebemos o laudo do nosso filho, a gente pastoreava São Vicente, uma cidade a 150 quilômetros de Recife. E lá não tinha nenhuma estrutura, 2019. E a gente ficou, e agora, o que é que a gente faz? O que é que nós vamos fazer? A cidade não tem 9 terapeutas. Existem terapeutas aqui? Psicopedagogos, psicólogos. E a gente, psicólogos, né? E tinha toda uma rede multidisciplinar para cuidar do nosso filho. Eu disse, aqui não tem condições. E aí eu fui conversar com um colega, pastor Joésio, da PIBEM. Eu disse, Joésio, eu vou voltar para Recife. Eu tinha acabado de tomar posse na igreja. Negócio de 1 ano só. Pandemia vem, você lembra, a gente, quem é professor aqui dando aula no celular ou num computador, meu filho passava ali 20 segundos, daqui a pouco começava a pinotar no sofá, ia para lá, ia para cá, eu não entendia nada, minha esposa, tem alguma coisa diferente, não é coisa de criança. Criança pula, grita, roda, não é isso que acontece com o seu filho? Com meu filho também acontecia. Não estou dizendo que ele seja autista. Mas aí a gente ficou pensando, e depois chega o relatório, chega o laudo, fecha o laudo, o médico passa 9 terapeutas. Eu disse, não tem condições. Procurei o pastor Joés e disse, pastor, eu vou voltar para Recife. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele fez assim, pastor, você está pensando que Deus é geográfico? Eu sou pastor. Eu não poderia dizer isso para um pastor, eu prego a palavra de Deus. No meu íntimo eu estava dizendo, sim, Deus é geográfico. O Deus daqui de Recife não é o Deus de lá, não. Eu conheço a cidade, 17 mil habitantes, não tem uma estrutura, não vai ter condições. Mas é claro, eu sou pastor, eu prego a palavra. Não, claro que não, que é isso. O Deus do passado é o Deus de hoje e será eternamente louvado seja Deus. É assim que a gente acredita. Mas você já deve ser pego em alguma situação que a sua fé foi provada. Talvez você já enfrentou alguma situação que o médico disse, tome aqui o laudo determinal, você vai morrer daqui a 6 meses. E você está vivo, já faz 1 ano que esse negócio não aconteceu, louvado seja Deus. Talvez você bateu e a porta não se abriu. Mas você insistiu e a porta se abriu um dia. E quando eu disse, ele disse, volte para casa e Deus vai cuidar do seu filho. Eu recordo que quando a gente pegou o relatório, eu voltava de Carpina, que era a cidade mais próxima, onde nós moramos hoje, ficava a 60 quilômetros de São Vicente, e a gente volta para casa, minha esposa chorando, olhando pelo retrovisor, olhava meu filho no banco de trás e dizia, mas ele não tem cara de autista. Já reparou que autista tem cara? Pelo menos é assim que dizem, né? Autista, olha, esse tem cara. Não, esse aqui não, ele é tranquilo demais. Não faz nada com ninguém, não. Esse aqui não, esse gosta do povo, ele pula no meio do povo. Estou escrevendo até um livro sobre isso. Não sou terapeuta, eu sou pai atípico e sou pastor. Nós temos dado algumas palestras em igrejas falando sobre isso. A sociedade não está preparada, a igreja não está preparada, mas eu creio no poder do Evangelho de Jesus, que consola cada coração, meus irmãos. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus poderoso. Volto para São Vicente, vou colocar a mão na cabeça do meu filho, eu disse, Deus, eu não sei o que é isso, eu não conheço nada, minha esposa já conhecia alguma coisa, em nome de Jesus, tira esse negócio do meu filho. Deus ouviu minha oração? Sim. Ele ouviu. Ele atendeu? Não. Graças a Deus.
Deus não tirou o autismo do meu filho, mas nos ensinou a ver a glória dele agindo apesar das circunstâncias. Meus amados, eu peço a você, quem vive para Deus reconhece quem Ele é. Hoje não existe mais o templo a Baal, mas existem outros deuses que muitas vezes nós acabamos de adorar. Eu queria que Deus curasse meu filho, Ele tem poder para fazer isso, mas Deus não fez porque Ele é soberano. Talvez o Deus da sua vida hoje seja o seu emprego, talvez seja o seu relacionamento, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, o seu filho, talvez seja até a igreja. Não se esqueça, o Êxodo capítulo 20, verso 3, Deus disse, não terás outros deuses além de mim. Mateus capítulo 6, verso 24, o próprio Jesus disse, você não pode servir a dois senhores, ou você é crente, depende de Deus, ou você está sendo seduzido pelo seu próprio coração, que segundo Jeremias capítulo 17, vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes nós somos assim, meus irmãos. E Jesus está ensinando para esse povo, pare e entendam que existe só apenas um único Deus. Ou nós servimos a Jesus, ou nós servimos a qualquer outra coisa. João capítulo 3, verso 22, me faz lembrar quando os discípulos de João Batista chegam até ele e vão dizer, olha João, aquele a quem você aponta que é o Cordeiro de Deus, tem muita gente seguindo ele. E as pessoas deixaram de seguir você. Se fosse nos nossos dias, acredito que os discípulos de João Batista chegariam para ele, João, olha é o seguinte, eu estou acompanhando as tuas redes sociais, tu estava com 30 mil seguidores, agora só tem 10, o povo está deixando de te seguir, está seguindo, esse cara chamado Jesus, o que é isso, o que está acontecendo, João Batista? E João Batista começa a trazer algumas implicações, e eu gosto muito quando ele vai finalizar no capítulo 3, verso 30, quando ele diz, o importante é que ele cresça, e que eu diminua. Meus amados, eu não sei o que você está enfrentando, como está o seu coração, mas o importante é que diante dessa circunstância, o Senhor continue crescendo, que Ele seja exaltado e que Ele seja glorificado, apesar de qualquer circunstância. Juventude, em nome de Jesus, nem sempre a gente vence, nem sempre, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu já bati na porta e a porta não se abriu, meus irmãos, eu já clamei, e eu só ouvi o silêncio ensurdecedor do Senhor. Mas eu gosto muito de uma frase de Russell Shedd, quando ele diz, ainda que Deus esteja em silêncio, não significa que Ele não esteja trabalhando. Eu acredito que enquanto nós estamos aqui, talvez seu coração esteja ansioso, preocupado, angustiado, perturbado com alguma coisa, acalme o seu coração, exerça a sua vida, o Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na adversidade. O mundo corre atrás de qualquer coisa, nós caminhamos atrás do nosso Supremo Pastor, nós ouvimos a sua voz, e Ele acalma o nosso coração. Você recorda quando Davi está fugindo do seu filho Absalão? Interessante que ele coloca o nome do filho paz, Shalom. E no capítulo 3 e no capítulo 4, Davi faz duas orações que para mim são fundamentais na nossa vida, meus irmãos. Não sei se você já esteve diante de algo que você teve muito medo. Eu falo pavor mesmo, de você chorar e o socorro não chegar logo. Davi, em certo momento, ele olha o grande exército do seu filho. E ele faz uma oração muito interessante no capítulo 3, no verso 5. Em paz eu deito e durmo, porque o Senhor me sustenta. No capítulo 4, verso 8, ele repete essa oração. Só que ele diz algo muito interessante. Em paz eu deito e durmo e tornarei a acordar. Eu não sei como você chegou aqui, meu querido. Mas quando nós colocamos a nossa vida naquele que é sustentador da nossa alma, a gente pode dormir e voltar a acordar, como a canção mesmo diz. Porque Ele vive, posso crer numa manhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em nome de Jesus, meu querido, coloque o seu coração naquele que é o nosso Senhor, que não perde uma batalha sequer.
que nunca perdeu uma batalha. E quando o nosso coração serve ao Senhor e vive para Ele, ainda que as coisas não aconteçam como a gente gostaria que acontecesse, nós sabemos que nós podemos deitar e dormir e voltar a acordar, porque Ele tem nos sustentado. Ele tem sustentado a sua vida, meu irmão. Ele tem sustentado você até hoje. Tudo que tem acontecido na sua vida, segundo Romanos capítulo 8, verso 21, coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. E o texto vai continuar: ser semelhante a Jesus Cristo. Descanse o seu coração no Senhor e viva cada vez mais para Ele. Terceira e última coisa, eu trago para o seu coração: quem vive para Deus, entrega toda a sua vida. Versículo 30, Jesus diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Aqui Jesus amarra tudo e encerra esse texto. E eu queria que você gravasse ou grifasse na sua vida essa expressão de todo, de tudo, tudo. Jesus aqui praticamente ele esgota todas as dimensões de uma pessoa: coração, alma, entendimento e força. A ideia não é dividir a pessoa em 4 partes, mas o que Jesus queria dizer é que você deve amar Jesus com seus afetos, com a sua vida, com seu pensamento e com suas ações. Não existe cristianismo parcial. Não existe discipulado de meio período. Entenda, meus irmãos, que esse texto nos ensina que não existe um coração dividido. Viver para Cristo é viver com Ele todos os dias o nosso ordinário. Quer lavando os pratos, esteja louvando ao Senhor. Quer indo para a faculdade, esteja louvando ao Senhor. Seja quando você for confrontado nas redes sociais, o Cristo que você vive, viva para a glória de Deus, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento. Além de pastor, eu trabalho na rede estadual de saúde. Sou instrumentador cirúrgico e trabalho na área de ortopedia. Eu recordo que uma vez eu estava instrumentando para um grande médico na área de coluna, fazendo uma hérnia de disco. Não é uma cirurgia que eu gosto muito, é muito parado. Você já reparou que eu gosto de me mexer muito. E você fica ali 6 horas parado, 40 centímetros de cirurgia, e você fica lá. Em certo momento eu estava conversando, a gente estava falando sobre muita coisa. A gente não fala só sobre a cirurgia, para você que não sabe. Se você foi para uma cirurgia, sedaram você e você dormiu, apagou. A gente fala sobre muita coisa: futebol, o Brasil perdeu, foi desclassificado da Copa, enfim, política, Lula, Bolsonaro, enfim, a gente fala sobre muita coisa. E de repente o médico vai e pergunta para mim, com todo o carinho que eu tenho por ele, a gente já tem uma intimidade há muito tempo, ele diz: negão, por que tu é crente? Só que aquela coisa, a gente está operando. Eu estou de touca, eu uso touca. Tem que usar, o protocolo está lá, não precisa. Eu fico olhando para os caras. Está lá escrito, tem que usar touca. Aí eu disse: cadê a da barba? Não tem, aqui não tem. Nos Estados Unidos tem, você bota uma touca para a barba. Mas eu estou lá de máscara, só tem isso aqui. E eu continuo. Ele: por que você é crente? Por que vocês vão para a igreja? Por que só vocês crentes vão para o céu? E eu disse: doutor, porque um dia Jesus Cristo, Ele se entregou por mim naquela cruz. Como se entregou também pelo Senhor. Claro que eu não estou apontando o dedo para Ele, mas a vontade era. Um dia Jesus, Ele morreu por mim e pelo Senhor. Todos os seus diplomas, todas as suas riquezas, nada disso pode comprar aquilo que já foi comprado na cruz do Calvário. A minha vida é a sua vida. E enquanto o Senhor está aqui operando, saiba de uma coisa: Jesus está aqui entre a gente.